Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os trabalhadores da última hora que a Alcione iniciou na quinta-feira passada. E hoje nós vamos ver uma instrução na instrução dos Espíritos, uma instrução dada pelo Espírito Erasto, em 1863 em Paris. Erasto, ele aparece em vários lugares na Bíblia. Ele foi discípulo de Paulo, ele foi um homem público na Grécia, ele é um espírito de grande envergadura, ele é um espírito superior. E ele trabalhou no início do cristianismo, e ele trabalhou na codificação com Kardec, em espírito. Então ele deu essa instrução dizendo o seguinte: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ele está dizendo aqui nessa transformação que está passando o planeta, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então as iniquidades, as maldades, a gente vê a confusão que está acontecendo, é que isso daí vai reduzir agora no planeta, e nós vamos entrar para o planeta de regeneração. Seguindo ele diz: bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então ele está falando disso para nós, porque ele está dizendo que nós somos os trabalhadores da última hora, e que veio para nós essa terceira revelação, esse ensinamento dado pelos Espíritos. E ele está dizendo que nós devemos, ele está dizendo: ide e pregai. Como Jesus disse aos discípulos: ide e pregai a boa nova, Erasto está nos dizendo para a gente ir pregar essa nova revelação, essa codificação feita por Kardec. Ele está dizendo para nós falarmos sobre a reencarnação, que grande parte das pessoas, dos espíritos que estão aqui em evolução, eles até já ouviram falar em reencarnação, às vezes até brincam, mas ninguém pensa nisso de verdade. E a reencarnação é fato. A ciência já está quase provando. A reencarnação é fato. E ele diz da elevação dos espíritos. Essa elevação, como que ela ocorre? A gente sempre fala aqui, de reencarnação em reencarnação, a gente vai melhorando um pouquinho. Aqui eu vou dar um exemplo do benfeitor Emmanuel, que foi um espírito superior, que coordenou todinha a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ele foi o coordenador da mediunidade de Chico. E ele passou por várias reencarnações, como todos nós, né? Mas a literatura espírita nos mostra algumas delas. No livro Há 2000 anos, ditado por ele mesmo, lá ele conta de duas reencarnações dele. Uma como senador Publio Lentulus, que foi o primeiro senador, que era avô do senador Publio Lentulus Cornelius, que é de quem mais fala a obra. Essas foram duas reencarnações dele. Publio Lentulus era um homem arrogante, um homem vaidoso, rico. E a esposa dele conheceu Jesus.
Eles tinham uma filha que tinha um problema de pele, na época eles até falavam que era lepra, e eles mudaram de Roma para a Judéia, porque lá o clima era melhor para ela. E a esposa dele, uma ama dela, começou a falar de Jesus. Ela seguiu a ama e foi ver as pregações de Jesus e ficou apaixonada e converteu. E ela conversou com o Públio Lentulus para ele procurar Jesus, que a filha deles seria curada. E ele procurou, mas procurou à noite, para que ninguém visse. E Jesus ainda falou para ele que aquele podia ser o momento dele. Ainda falou para ele: está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E no momento ele não quis seguir Jesus, ele era muito orgulhoso. E aí eu aconselho que cada um leia o livro, porque é muito interessante, mas no finalzinho da obra ele já está meio que pensando. Perdeu a esposa, ela morreu devorada por leões junto com os cristãos. Então ele, no final da obra, ele já começa a despertar. Então aí foram 2 reencarnações dele. Depois, 50 anos depois, tem uma obra 50 anos depois dele mesmo, que ele conta de uma outra reencarnação dele, como Basílio, que aí ele já era cristão. Depois teve uma Ave Cristo, aliás, Ave Cristo, que ele era Basílio, né? 50 anos depois ele era um escravo da história. Depois ele reencarnou como um padre, eu já não me lembro mais onde que foi. Depois ele reencarnou. Teve. Oi? Renúncia foi depois de Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele reencarnou um jesuíta, que ele foi Padre Manuel da Nóbrega, foi muito importante para o Brasil. Inclusive, ele é um espírito muito amigo do espírito de Paulo Apóstolo. E na fundação de São Paulo, ele, como Padre Manuel da Nóbrega, ele sugeriu que a cidade chamasse São Paulo. Depois dessa reencarnação, ele, no livro Renúncia, conta de uma reencarnação que ele foi como Padre Damiano. Depois teve uma outra reencarnação dele, inclusive lá em Renúncia ele fala da saudade das Américas, que é quando ele foi Padre Manuel da Nóbrega. Então, de reencarnação em reencarnação, ele foi aprimorando o espírito e cada vez mais próximo de Jesus. Depois dessa reencarnação de Padre Damiano, ele reencarnou de novo aqui no Brasil, como Padre Amaro. Então, um trabalhador incansável na seara de Jesus, e nós devemos muito a ele, mas muito, porque na obra subsidiária, né, na obra de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos traz coisas fantásticas, mais fantásticas. Então, reencarnação, nós precisamos divulgar isso, até porque ajuda a pessoa a trabalhar mais desse lado muito materialista que as pessoas têm, muito o aqui e o agora. Às vezes a gente pode até falar, mas as pessoas não querem ouvir, mas tem aquelas que querem. Então sempre tem alguém que sabe que a gente é espírita, vem querendo questionar alguma coisa. Kardec, no livro dos médiuns, ele diz para a gente fazer 3 perguntas para a pessoa. Primeiro, se ela crê em Deus. Segundo, se ela crê que ela tem uma alma. E terceiro, se ela crê que essa alma sobrevive depois da morte do corpo físico. Aí, se a pessoa acreditar nessas 3 coisas, a gente pode. Porque a maioria das religiões, elas acreditam que a pessoa tem alma, elas acreditam que essa alma sobrevive após a morte do corpo físico. Só que elas não têm esse conhecimento. E esse conhecimento não é só para nós que somos espíritas. Esse conhecimento
são para todos. São para todos. Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, ele ainda diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro de todas as religiões. Continuando, Erasto diz: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deve sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação. Eu sei que é difícil, que todo mundo trabalha, a gente tem os nossos compromissos, a gente tem que se alimentar, a gente tem que vestir, nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas olha, se nós estamos aqui, se nós tivermos o privilégio de estar na doutrina espírita, nós temos a obrigação de trabalhar. Nós precisamos sim sacrificar nossos horários, nós precisamos sim. É para a nossa elevação espiritual. É obrigado? Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Só que a oportunidade de ser um trabalhador espírita é um privilégio. Mas se a gente não trabalhar, não tem problema. Eurípides Barçanufo, que foi um grande trabalhador aqui no Brasil também, nasceu em Sacramento. Ele divulgou até a doutrina espírita e ele foi um cristão sensacional. Ele é um espírito de alta envergadura também e ele trabalha muito para o Cristo. E no plano espiritual, ele construiu o Hospital Esperança. Esse Hospital Esperança recebe nós espíritos falhamos. Então a gente vai ser cuidado. Não precisamos preocupar. Continuando, ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Os espíritos elevados estão conosco quando nós estamos trabalhando para Jesus. Podemos ter certeza disso. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Sacrifício, que sacrifício é esse? Se despojar dos bens materiais, as pessoas geralmente acham que é um sacrifício. Sacrificar horário de trabalho, horário de descanso. Então, muita gente não quer escutar isso. Para completar essa fala de Erasto, eu trouxe esse texto. O que é o Espiritismo? Para a gente poder divulgar isso. Como Paulo de Tarso saiu para falar aos gentios, é como se nós estivéssemos fazendo o trabalho dele para falar para um não espírita. Se o espírita, o não espírita, como que a gente pode explicar para ele o que é o espiritismo? A gente pode falar. O espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados por espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou o material em 5 obras que ficaram conhecidas posteriormente como a codificação. Essas obras são em ordem: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Espiritismo, como uma nova ciência, veio apresentar à humanidade com provas indiscutíveis a existência e a natureza do mundo espiritual, além das suas relações com o mundo físico. E esse mundo espiritual, olha, principalmente na obra Céu e Inferno, fala muito, e na obra de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, é sensacional. Relata-se, eu vou dar um exemplo aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro fantástico.
André Luiz estava sempre querendo aprender, né? Depois que ele despertou no mundo espiritual, depois de ter ficado 8 anos no umbral, que ele foi despertado, e aí ele quis aprender tudo, e foi fantástico, porque além de aprender, ele passou para nós através do Chico Xavier como funciona. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele foi participar de uma equipe que veio para a crosta terrestre para auxiliar no desencarne de 5 pessoas. Essa equipe era composta de um ex-padre, de Padre Hipólito, e de uma psicóloga, acho que é psicóloga, Luciana. Ela tinha uma mediunidade, no plano espiritual tem mediunidade também, ela tinha vidência, e isso auxiliou muito no trabalho deles aqui na crosta planetária. E o André Luiz. Então vieram. E eles vieram ajudar no desencarne desses 5, por quê? Porque eram 5 trabalhadores do Cristo. Era um espiritualista que tinha conhecimento de reencarnação, que tinha conhecimento do plano espiritual e que trabalhava como Jesus mandou, vivia como Jesus mandou a gente viver. Ele amava o próximo e ele ajudava muito. Um médium que foi um trabalhador incansável, Dimas, eles vieram também ajudar no desencarne dele. Um católico romano que abdicou dos bens materiais dele, que a família até praticamente o abandonou no momento do desencarne, porque ele não ligava para os bens materiais, ele utilizava dos bens dele para ajudar os menos favorecidos. Uma protestante da igreja presbiteriana que era fiel cumpridora dos preceitos de Jesus, fazia o máximo para os menos favorecidos, para o próximo. E também uma médium, que foi uma incansável trabalhadora na doutrina espírita. Então, olha, eles socorrem todas as pessoas, todos trabalhadores, todos que trabalham para Jesus. Não importa a religião, todas as religiões são boas, todas pregam o Evangelho de Jesus, todas ensinam a amar ao próximo como a si mesmo. E aquele que cumpre, aquele que vive, não é que aquele que fala o Evangelho. Francisco de Assis ainda falava: ide e pregai o Evangelho, se necessário use palavras. Então a gente tem que viver o Evangelho. Então eles vieram, tá, e participaram. Eu vou contar do desencarne de Dimas, que era o médium. Dimas sabia tudo, porque ele era médium, era vidente, ele trabalhava muito, então ele sabia como funcionava no plano espiritual. Ele pediu para Maria, mãe de Jesus, que permitisse que no momento do desencarne dele, a mãezinha dele pudesse vir ficar junto com ele. E claro, como ele era um trabalhador abnegado, foi permitido que a mãezinha dele viesse. Então a equipe chegou lá, a mãezinha estava lá. E aí eles cuidaram tudo do desencarne. E a esposa dele não saía de perto dele, e ele mal, e ela não queria que ele desencarnasse. Então o que eles fizeram? A equipe do plano espiritual começaram a dar passes em Dimas para ele ter uma melhora. Aí ela achou que ele melhorou, a família conseguiu que ela fosse descansar, aí no momento que ela fosse descansar, eles promoveram o desencarne. Tá. Aí como Dimas era uma pessoa muito especial, eles acompanharam tudo, até para André Luiz aprender. Eles foram para o velório. Lá no velório, todo mundo ali em volta do caixão,
mas mais afastada assim, Dimas estava no colo da mãe dele, a mãe dele cuidando dele. Aí depois seguiu para ir para o cemitério. A hora que eles chegaram na porta do cemitério, tinha um bando de espíritos vadios querendo atacar Dimas. Eles queriam os restos de fluido vital. Mas como a hora que eles viram a equipe que estava ali, falou assim: esse é um protegido, não vamos conseguir nada. Com esse nós não conseguimos. E aí, o padre Hipólito lá, ex-padre, era espírito, mas a última encarnação era o padre Hipólito, deu um jeito de fazer com que esse restante de fluido vital se espalhasse pela atmosfera para não ter perigo deles atacarem. Então ele foi super protegido. E depois ele caminhou com eles e foi. O corpo ficou no cemitério e ele seguiu com a equipe do plano espiritual para uma casa de apoio que fica aqui na crosta terrestre para receber os espíritos que desencarnam. Mas André Luiz continuou observando ali no cemitério. Aí de repente ele viu uma mulher pedindo socorro. Ela estava em cima de uma cova. Socorro, socorro, me ajude, me ajude. Aí ele foi tentar ajudar, falou: confie em Jesus. Ela: não, eu preciso ir para minha casa, eu preciso ver meu filhinho, meu esposo, eu preciso. Aí ele falou: vamos orar, vamos orar. E aí ela não acreditava que ela estava morta, ela já estava apodrecendo. Ela: olha o que está acontecendo em minhas mãos, chama o médico, eu preciso ser curada. Então ela não entendia que ela tinha morrido. E aí André Luiz tentando ajudar, aí veio um espírito que cuida lá do cemitério, um trabalhador, falou para André Luiz: deixe, não podemos. Aí ele contou para ele. Ela era uma mulher de 30 e poucos anos, viveu uma vida super fútil, sensualista, e aí se casou e não assumiu muito aquele casamento, não considerava muito o esposo, mas ela acabou engravidando. Engravidou e não queria nem saber daquela gravidez, nada. E aí, como ela não se cuidou e não cuidou do bebê, e não se cuidou principalmente no parto, complicou e ela veio desencarnar. Só que ela desencarnou, ela morreu. Não chegou a desencarnar porque ela estava ali, junto com o corpo. O cordão fluídico que liga o nosso espírito, o nosso perispírito, ao corpo físico, é um cordão prateado. Então, no momento do desencarne, os espíritos cortam esse cordão, liberam o espírito e o corpo físico, do corpo físico. Então, André Luiz notou que ela tinha um cordão do perispírito preso lá no túmulo, só que era um cordão embaçado. Aí ele queria cortar esse cordão. Aí o espírito falou para ele: não podemos fazer isso. Ela vai ter que despertar. Se nós fizermos isso aqui agora, ela vai lá para a casa dela e vai atormentar o esposo dela e atormentar o filhinho. Então é assim. Isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos vivendo o Evangelho, mais amparados pelos bons espíritos nós vamos ser. Até no desencarne. E quanto mais duros, quanto mais materialistas nós somos, menos ajuda a gente tem. Até porque a gente não tem compreensão para ter essa ajuda. André Luiz observou também um velho desencarnado. Também estava meio preso lá no cemitério.
Ele queria voltar para o dinheiro dele. E nos pensamentos dele era só o dinheiro que tinha. Ele era preso ao dinheiro. Então não tinha como ajudá-lo também. Então, enquanto a pessoa não desperta, ela não consegue ser ajudada. E foi o que aconteceu com o André Luiz lá no Umbral. Depois de 8 anos, quando ele lembrou, quando ele pensou em Deus, que pudesse existir um Deus e que aí ele pediu socorro, aí ele foi ajudado. Aí na hora ele viu o Clarencio, só que o Clarencio estava sempre perto dele, ele que não conseguia ver. Então, continuando aqui. Então, a partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos, até hoje incompreendidos, e por esse motivo são tidos como fantasiosos e extraordinários. A maioria das pessoas, se você fala em espíritos, se você fala em fenômenos espíritos, as pessoas acham que é coisa sobrenatural, e não é, é natural. É natural. Jesus Cristo ressaltou a relação entre homem e espírito por várias vezes durante a sua jornada na Terra. Várias. Aliás, Jesus só falava da vida espiritual. E todo mundo entendia, pensava que fosse da vida física, e não é, ele só falava da vida espiritual. E talvez alguns de seus ensinamentos pareçam incompreensíveis, ou sejam erroneamente interpretados por não se perceber essa associação. Então o Espiritismo surge como a chave que esclarece e explica as palavras de Jesus. Vou contar mais uma última coisa aqui para encerrar, um relato do Chico. O Chico Xavier um dia foi no enterro de uma pessoa que tinha desencarnado. Chegando lá, sentado num túmulo, estava um homem que tinha desencarnado, que era um milionário lá da cidade dele, de Uberaba. E ele falou para o Chico, conhecia o Chico: Chico, fala para as pessoas que esse negócio de espiritismo é verdade mesmo, porque eu nunca acreditei. Eu sempre vivi para os meus bens materiais e hoje estou aqui. Triste, né? Triste. Então nós temos esse consolo, esse consolador prometido por Jesus, que é essa doutrina sensacional, que nos fala que a vida não cessa, que a vida continua, que a morte é só uma mudança de plano, e o objetivo é nosso aperfeiçoamento, é a nossa elevação espiritual e a nossa aproximação com Deus nosso Pai. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Assim seja.